Meus irmãos, eu convido-os a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar no versículo 24. Aliás, no versículo 25, finalzinho do versículo 24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O versículo 33, especialmente, é um versículo que me é muito caro. Em julho de 73, eu participei de um congresso da União da Mocidade Presbiteriana na cidade de Barretos. Eu tinha 12 anos de idade. Era um pré-adolescente. Naquele tempo, a gente ingressava na UMP com 15 anos de idade, como sócio efetivo. Então, eu ainda não era membro da mocidade, mas viajei junto com o pessoal da minha cidade de Araraquara para lá. E foi a primeira vez que eu saí para um encontro de mocidade fora da minha igreja. Eu era uma criança praticamente. E foi bastante marcante esse congresso por causa das mensagens que foram ditas lá, por causa dos cânticos, e o convívio com os outros jovens, que na maioria sua eram jovens que se preparavam para entrar numa universidade, e que questionavam-se a respeito de servir a Deus e manifestavam um desejo muito grande de servir a Deus. E esse versículo apareceu lá em algumas das palestras, como sendo algo que deveria ser uma diretriz a ser seguida pelos jovens que estavam ali procurando construir suas vidas, iniciar carreiras, né? Mas que deveriam ter como foco servir primeiro a Deus e buscar primeiro a presença de Deus e o reino de Deus, né? A justiça de Deus, as outras coisas seriam acrescentadas. Essas coisas ficaram ressoando na minha cabeça. E embora eu tenha nascido na igreja, né, em 1961, fui batizado na igreja presbiteriana de Araraquara, e cresci dentro da igreja e ouvindo a palavra de Deus e aquela palavra sendo plantada como uma semente, ela começava a nascer, a frutificar agora, porque pela primeira vez minha mente começava a chacoalhar, pensando a respeito de mim e o meu relacionamento com Deus. Antes eu estava ciceronado e não tinha me percebido a respeito do sentido dessas palavras e começava a ser chamada a minha responsabilidade sobre como me colocar diante de Deus, sobre como eu me relacionar individualmente com Deus. Fevereiro de 74, alguns meses para frente, fui de novo com a UMP para um retiro espiritual. Na época do carnaval, passamos lá toda a temporada em que se comemora o carnaval. Nós estávamos lá retirados em São José do Rio Preto, e nesse retiro havia uma equipe lá dirigindo os trabalhos, e ela chamava Equipe Frente Jovem de Evangelização. Ela tinha muitos membros, todos homens. O líder da equipe também era um dos pregadores, era de uma igreja presbiteriana. Havia outros pregadores, muitos cantores ali, que eram de várias igrejas. A equipe era interdenominacional, mas era um retiro extremamente intenso em termos de palestras, de manhã, de tarde e de noite, praticamente não tinha recreação,
e a insistência era com relação ao serviço de Deus, a dedicação ao trabalho de Deus e a Deus ter significado para a nossa vida. Houve muitas conversões naquele retiro, mas daquele retiro eu voltei de lá decidido que a minha vida tinha que ser direcionada por Deus. E de novo esse versículo ressoando na minha mente. No final daquele ano eu fiz minha profissão de fé com 13 anos de idade. Fiz uma classe de catecúmenos de 1 ano de duração e voltei para ela 2 anos seguidos e fiz de novo porque eu queria entender bem o que se falava. Era pesada a classe de catecúmenos e surgiam dúvidas, principalmente sobre ensino doutrinário. Mas sempre esse versículo norteando e ressoando na minha cabeça, porque eu queria entender o significado dele. E uma coisa interessante é que naquele tempo, era um tempo em que eu começava a ser questionado sobre o meu futuro, né? O que eu vou ser? O que eu vou estudar? Quando a gente entra nessa fase da adolescência, a gente começa a pensar em relacionamentos, né? No meu caso, com uma menina, se vai ter família, se não vai, se é certo namorar várias vezes, ou se a gente deve namorar só uma vez e se casar. É um monte de coisas que vem na cabeça de um menino e começa a aflorar a questão sexual, e um monte de coisas borbulham na cabeça de um rapaz dessa idade, né? E também das meninas. Eu aprendi depois que as meninas evoluem um pouco mais rápido que os meninos nessa época, e depois, graças à nossa igreja aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com os adolescentes por cerca de 10 anos, eu pude ver bastante a respeito disso e ajudar muito aí também os rapazes e as meninas nessa época, né? Isso junto com a Maísa. Mas eu já tinha consciência do meu chamado por Deus, esse chamado para servi-lo, para andar com Ele, que é resultado do que a gente chama de novo nascimento. Então eu já tinha a convicção de que eu não passaria pelo julgamento divino quando eu me encontrasse com Cristo um dia no meu chamamento, e eu sabia, e já era convicto de que eu tinha um lugar num reino futuro, e eu tinha esse lugar lá. E olhando para esse texto, eu entendi o seguinte, que eu deveria, enquanto presente neste mundo, enquanto Deus não me chamasse para se encontrar com Ele, eu deveria buscar o seu reino em primeiro lugar. Como se eu pudesse achar o reino sozinho, como se buscar o reino de Deus fosse eu praticar certas coisas e deixar de praticar outras coisas. Eu ter uma vida exemplar diante daqueles que conviviam comigo. Então, o que fazer, o que não fazer, isso é resultado da conversão. Quando a gente nasce de novo, a Bíblia começa a fazer sentido para nós, a palavra de Deus vira a palavra de Deus de fato e fala ao nosso coração, e aí a gente começa a rejeitar certas práticas com as quais a gente não concorda mais, muito embora eu tivesse crescido dentro da igreja e não tivesse o costume de viver como meus colegas do mundo viviam, né? Então eu já tinha uma formação moral diferente, um ensino bíblico diferente, mas a gente começa a questionar certas coisas, não é, na vida da gente. Então, buscar o reino para mim era interpretado como adotar uma conduta baseada em boas práticas. E o que, no fim das contas, é um erro, porque as boas práticas são consequência da gente estar procurando o reino de Deus e a gente está servindo a Deus. E vem a segunda parte do texto, que dizia que todas estas coisas, essas coisas que nos preocupam e que nós lemos aqui um pouco antes, coisas que nos deixam ansiosos, quanto a ter capacidade de comer, de beber, de vestir, de sobreviver, não é? E de levar a sua vida à frente, e como é que você vai ter ganho para essas coisas, essas preocupações que já me surgiam na cabeça ali com meus 12, 13 anos de idade, essas coisas, elas seriam acrescentadas se eu buscasse o reino de Deus. Mas o meu foco estava nessas coisas. Então, buscando o reino de Deus, eu receberia de Deus essas coisas. Nós temos necessidades. Nós temos necessidade de famílias, de amigos, de convivência. Isso tudo é desígnio de Deus. Deus criou o homem e a mulher.
ordenou que eles se multiplicassem, que eles preenchessem a terra. A Bíblia fala que o reino de Deus é composto de uma família de discípulos que devem estar com Cristo o tempo todo lá nos céus quando Ele voltar. Então essa ideia de união é desígnio de Deus. Então a gente tem necessidade dessas coisas. Por isso é muito importante a nossa igreja, onde a gente se encontra com irmãos, onde a gente convive, onde a gente compartilha as bênçãos de Deus, onde a gente também compartilha a respeito dos problemas que passamos e obtemos consolo, e assim vai. Mas tem outras necessidades que elas vieram por causa do pecado. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus disse para ele assim, olha, até aquele momento o homem vivia da providência de Deus ali em termos de jardim, produzindo, ele não tinha que cultivar, ele estava na presença de Deus ali, as árvores espontaneamente davam seu fruto e a terra não produzia nada de errado que prejudicasse a alimentação do homem. Não existiam feras, os animais eram vegetarianos e estava tudo muito certo. A partir do momento que houve o pecado, a terra parou de produzir coisas boas por si só, ela produziu cardos e espinhos, o homem vai ter que cultivar a terra, as feras apareceram, pragas, e isso tudo virou um peso para o homem. E Deus ainda diz para ele, no suor do teu rosto você vai comer o teu pão. E esse suor do rosto, para que ele consiga o seu pão, se transforma numa luta pela sobrevivência, e essa luta acaba trazendo sofrimento, acaba trazendo cansaço. E então, isso vira necessidades que nós temos e que, olhando para esse texto, imaginava ter alívio dessas necessidades. Nessa época da minha vida, eu conhecia aquela caixinha de promessas. Minha avó tinha uma que ficava lá, guardada, ela não deixava a gente como criança pegar, porque senão a gente ia brincar com aqueles cartõezinhos e ia acabar estragando, e ler não fazia muito sentido para criança, mas eu acabei ganhando uma caixinha dessas, em algum concurso bíblico lá na igreja, e aí eu tinha o costume de olhar para essas promessas que tinham naqueles cartõezinhos. E aí eu me lembro de alguns versículos que começavam a fazer sentido para mim, nessa ansiedade que tinha aparecido, coisas do tipo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ok, eu estou apertado com certas coisas e incertezas do futuro, então eu vou até Jesus e Ele me alivia dessas preocupações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ok, então eu quero ser engenheiro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Está difícil, eu entrego o meu caminho a Deus, Deus vai fazer todas essas coisas. Bom, isso era o jeito como eu via esses versículos separados de contexto naquele tempo, e textos fora de contexto, se a gente não conhece o contexto, pode levar a gente a interpretações erradas. Mas, de fato, a vida é para ser uma jornada com Jesus. E é uma jornada mesmo, e Ele, quando se despediu dos discípulos, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele ainda enviou o Consolador para andar com a gente. E quando a gente faz essa jornada, não é? A gente tem experiências, e ouvindo a experiência dos mais velhos, e aos poucos construindo minha própria experiência, começava a fazer sentido o texto lá que Davi fala, em Salmo 37, 25, fui moço, agora já sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a mendigar o pão, né? Pelo contrário, ele até tem para dividir com os necessitados. Jesus nos ensinou a orar, um pouquinho antes desse texto, Ele ensinou a orar, dizendo assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, quer dizer, nós reconhecemos que de Deus vem o suprimento para as coisas, e à medida que vão passando o tempo, a gente vai ouvindo de outras pessoas, e também a gente vai tendo muitas experiências de socorro oportuno, e essas coisas vão deixando cada vez mais claro que Deus de fato existe, de fato Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas o galardão que vinha mais à minha mente eram essas outras coisas que são prometidas de serem acrescentadas, porque Deus de fato supre as necessidades dos seus filhos. Com o passar dos anos vem o amadurecimento espiritual. A Bíblia diz que nós não podemos ficar na superficialidade do conhecimento, mas a gente tem que buscar sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago diz, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, que não rejeita, Ele não impropera, Ele não impede, mas Ele dá a todos com liberalidade. Então, se alguém quer conhecer mais a respeito de Deus, que alguém quer ouvir mais a seu respeito, quer perceber a ação do Espírito Santo clarificando coisas para que você entenda bem a sua palavra, para que você ande mais próximo dEle, vai lá e pede para Ele. E é necessário
ter sabedoria, porque sabedoria, ela nos traz capacidade para entender algumas coisas. Por exemplo, o que são todas essas coisas que serão acrescentadas? Se olhar para um outro texto lá na Bíblia, João 14, está escrito que se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ok, eu pedi tantas coisas que Deus nos fez, e eu acreditava que Ele faria, e Ele não fez. Como é que eu entendo isso? Como é que eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça? O que significa exatamente isso? Lá em Oséias, capítulo 6:3, diz que nós devemos buscar o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. E onde é que eu busco o conhecimento de Deus? Eu busco na sua palavra, mas isso tem que ser via sabedoria. Então, se os irmãos olharem, lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, é um texto que faz muito sentido para mim agora, e ele diz o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal. Então, quando eu olho para o texto e buscar em primeiro lugar o reino, seu reino, o reino de Deus e a justiça, esse texto me diz que eu vou conseguir entender muito a respeito do conhecimento de Deus, para poder entender qual é o seu reino, e vou também entender a respeito do que é a justiça. Portanto, depois de um certo tempo, eu comecei a procurar mais conhecimento a respeito desse Deus maravilhoso, para poder entender a sua palavra. E principalmente porque eu queria entender por que algumas das necessidades que eu almejava, eu não conseguia suprir. Por que nem tudo que eu pedia, eu recebia. E porque nem sempre as coisas davam certo comigo. Então, vamos procurar na palavra de Deus. E olhando para esse texto, esse mesmo texto, eu gostaria de destacar 3 coisas, e a primeira delas é a seguinte, que ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A Bíblia fala muito a respeito do reino de Deus. E eu encontro na Bíblia, a gente encontra na Bíblia 2 aspectos, um aspecto físico e um aspecto espiritual. O aspecto físico, a Bíblia diz que esse reino vai ser revelado. Um dia ele vai ser estabelecido aqui na terra e todo mundo vai conhecê-lo. E aqueles que vão participar desse reino ainda estão sendo guardados em segredos os seus nomes. Nós conhecemos muito pelo testemunho daqueles que nasceram de novo e daqueles que continuam, que caminham com Deus. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 8,19 que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O reino de Deus é o lugar em onde esses filhos vão estar reunidos com Deus. Ele vai ser implantado na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse reino vai ser implantado num lugar que vai ser renovado. Céus vão ser feitos de novo, terra vai ser feita de novo. Apocalipse capítulo 21 e 22 descrevem essas coisas. E lá no Apocalipse 21:3, Deus destaca uma coisa quando ele conversa com João, e ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Isso quando João está vendo a cidade celestial descendo dos céus e vindo para a nova terra. Então, o reino de Deus é um lugar físico onde Deus vai estar presente com os seus servos e todos vão estar ali. E daí a gente começa a ver as características desse reino físico. É um lugar maravilhoso, é um lugar onde o mal não existe mais, onde as consequências do mal também não existem e onde Deus está com você. E fora isso, fora uma descrição sobre belezas e praticamente sobre não existir lá as coisas ruins que nós conhecemos que existem hoje aqui. Fora isso,
a Bíblia se limita a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz, se você ama a Deus, Ele vai te levar para lá. Agora tem um aspecto espiritual. Lá em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, os fariseus inquiriram a Jesus, falando a respeito desse reino. Quando é que esse reino vem? Onde é que ele vai ser implantado? E coisas assim, eles perguntaram, e Jesus diz, não, de fato o reino vem, mas só que é o seguinte, ele já está no meio de vocês, ele está dentro em vós, ele não vem com visível aparência. João 14, 23 diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, lá no Apocalipse 21, a implantação do reino físico veio, eis o tabernáculo de Deus, Deus vai habitar com seus filhos ali dentro. Agora aqui em João capítulo 14, 23, Jesus diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, morada de Deus. Nós nos transformando em morada de Deus, se nós amarmos a Deus. E aí Deus também nos ama. Então o reino de Deus, na realidade, é o lugar onde Deus vive. E no versículo 26 de João, capítulo 14, ele diz, Jesus está se despedindo dos discípulos e eles estão entristecidos, mas ele diz assim, olha, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, ele vai andar com vocês até que eu volte, eu vou lá para casa do meu Pai, e lá eu vou preparar lugar para vocês, não se turbe o coração de vocês agora, não fiquem entristecidos, porque assim que eu tiver preparado o lugar, eu vou voltar e vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Agora, enquanto eu vou, o Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Ensinar o quê? Ensinar a sua palavra, ensinar a efetividade dela em nossas vidas, para que nós sejamos semelhantes a Ele, para que tenhamos as mesmas características morais do nosso Senhor Jesus, para que nós tenhamos comunhão de propósito com o nosso Deus, para que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, para que nós tenhamos condição de estar com Ele. O pecado não permite que nós possamos contemplar a face de Deus como Ele é. Provavelmente Adão viu a Deus de uma outra forma antes do pecado do que nós podemos ver. Hoje nós cremos em Deus e é uma visão de fé, nós cremos naquilo que não vemos e esperamos ser completamente redimidos e sermos glorificados para então, sem qualquer pecado e sem qualquer barreira, contemplarmos a Deus como Ele é. Então a palavra de Deus ensina essas coisas. E quando a gente olha na palavra de Deus e vê o que significa justiça, a gente vê que justiça, ela traz um conceito antagônico a pecado. Então nós não somos justos por nossos próprios méritos, porque o pecado nos condena a uma separação eterna de Deus. Nós somos justificados pela nossa fé no Senhor Jesus, que morreu padecendo e pagando pelos nossos pecados. E mesmo tendo essa fé, nós continuamos em pecado. O pecado começou lá no Éden, e ele provocou essa separação entre nós e Deus, entre Adão e Eva e Deus, entre os seus descendentes e Deus. E por causa disso, Adão recebeu aquela condenação de ser colocado para fora do jardim, para fora do lugar onde ele costumava conviver com Deus. Aonde ele se encontrava com Deus na viração do dia, onde ele conversava, onde ele tinha tempo de interação com Deus, onde ele dava nome para animais e onde ele deveria conversar sobre muitos outros assuntos. No jardim onde tudo estava à mão para ele viver e para ele comer. E ele recebe a condenação de ir para fora do jardim, de não poder se chegar à árvore da vida e provar do fruto e por meios próprios consertar o erro que ele tinha cometido. Mas antes, recebe a condenação de ter que viver agora do suor do seu rosto, com a terra trabalhando contra ele, produzindo cardos e espinhos, lutando e sofrendo pela sobrevivência. E aí, vivendo também debaixo de ansiedade e com os seus desejos. Antes do pecado, os seus desejos eram para Deus. Agora, depois do pecado, muitos dos seus desejos são para si mesmo, porque ele precisa sobreviver. E além disso, o pecado promove
corrupção espiritual, e muitos desses desejos passam a ser agora desejos corrompidos, que são desaprovados pelo nosso Deus e geram mais pecado. O homem depois do pecado, ele é um homem sem Deus, e ele vira o foco da sua alma, ele, a sua própria vida. O homem agora passa a ser egocêntrico, e ele procura coisas para satisfazer esses seus desejos. E essas coisas são descritas na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo descreve e discorre a respeito dos frutos da carne. Então, o homem expulso da presença de Deus, ele está excluído do reino de Deus. E ele agora está entregue às suas próprias paixões e concupiscências, que o afastam mais e mais de Deus e colecionam resultados que o condenam. O homem não pode voltar sozinho. E a Bíblia diz que nessa situação ele está em trevas. Ele tem a sua vontade voltada para a sua própria sobrevivência e para a sua própria satisfação pessoal, e ele vive num estado de escravidão. Ele não tem saída, a morte está sempre presente diante dele, os efeitos do pecado estão sempre presentes. E quando Deus faz uma análise da situação de Israel, que é o símbolo do reino de Deus lá na Bíblia, lá no capítulo 37, ele leva o profeta para um vale de ossos secos, e ele fala para o profeta caminhar por dentro, no meio daqueles ossos, e eram muitos e muitos os ossos, e o profeta começa a caminhar e observar, e ele diz que os ossos estavam sequíssimos. Então essa é a condição espiritual, conforme aquela experiência do profeta. E Deus ainda pergunta, você acha que esses ossos podem reviver? E o profeta diz, o Senhor que sabe, eu não sei. Então essa é a situação espiritual do homem em pecado, é como ossos sequíssimos, o resquício de carne e de outras coisas que compunham um corpo onde a gente poderia imaginar a vida, já se foram e só sobraram os ossos. Quando a gente nasce de novo, nesse corpo pecador, a gente inicia um relacionamento com Deus. E na nossa conversão, nós como criatura redimida, começamos a inverter a posição do velho homem com Deus. Deus agora começa a ir para o centro, e o meu desejo é que Deus vá para o centro da minha vida, e eu vou para a situação de periferia nesse controle, que são as posições corretas. Deus no centro, Ele é o Criador, e a criatura procurando o interesse do Criador, em termos de adoração, em termos de conduta. Quem são essas pessoas que vão nascer de novo, como foi a visão do profeta Ezequiel lá naquele vale de ossos secos? A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus escreveu um livro chamado o Livro da Vida. E esse livro da vida contém nomes. E só Deus sabe quem são os nomes que estão lá. E a Bíblia diz que ali estão os nomes daqueles que irão fazer parte do reino de Deus. E quando se completar um número das pessoas nascidas de novo, o número dos nomes que estão escritos nesse livro, então o reino será implantado. Até lá, nós vamos continuar esperando. E é por isso que Paulo fala lá em Romanos, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação desses filhos de Deus. E somente Deus sabe quem são os nomes que estão escritos naquele livro. Tanto é que quando os céus contemplando a terra, vem um pecador se arrepender, alguém que nasce de novo, a Bíblia diz que há júbilo lá, uma celebração, porque mais um foi revelado para os céus. Nós aqui não temos como ver essas coisas, exceto pelo testemunho, quando nós estamos próximos uns dos outros, porque o nosso Senhor Jesus disse que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, pelo fruto sabemos qual é a árvore boa, pelo fruto sabemos qual é a árvore má. Então, esse reino que está preparado, ele está sendo composto em número, e ele somente será implantado em forma física quando se completarem esse número. E lá em João, no capítulo 6, no versículo 37, o Senhor Jesus diz assim, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Fatalmente, esse virá a mim. Esse ouvirá um dia o meu chamado
e esse virá a mim. Em algum momento da vida dessa pessoa, que nasceu em trevas, e que viveu uma parte dela em trevas, fatalmente, num certo momento, a luz vai brilhar sobre a sua alma, ele vai ouvir o chamado, e ele vai mudar a sua atitude, vai se converter, e ele vai atender o chamado do Senhor Jesus, e ele irá ao Senhor Jesus. Então ele passa a compor o seu reino. Deus volta ao centro, então, do seu reino, e começa a colecionar em volta dele aqueles que são chamados. Essa jornada, ela se inicia com o novo nascimento. E se nós olharmos lá no livro de Ezequiel, lá no capítulo 36, no versículo 27, ele diz assim: porei dentro em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É isso que ele faz com aqueles que nascem de novo. E lá no versículo 13 do capítulo 37, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então a Bíblia diz que o Senhor está promovendo o nascimento dos seus filhos que comporão o seu reino, e ele vem chamando. Então a nossa jornada espiritual começa com esse novo nascimento. Mas há um segundo aspecto nesse versículo que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. E ele começa com a primeira palavra do versículo 33, que é buscai. Deus já me chamou. Deus provocou o novo nascimento em mim. Deus me convenceu a respeito das minhas atitudes, a respeito do que é pecado, a respeito de juízo, a respeito de justiça, e eu agora quero caminhar junto com Ele, mas inicia-se agora uma jornada de discipulado. E lá em João, no capítulo 6, no versículo 45, está escrito assim, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então essa jornada de discipulado é essa caminhada para chegar ao Senhor Jesus. Ora, mas o Senhor Jesus já passou a habitar o meu coração. Ele já despertou em mim o amor a Deus. Ele já provocou em mim um novo nascimento, ele já fez brilhar a sua luz dentro de mim, e eu passei a amar o Pai. E ele já disse que ele habita em mim, o Espírito de Deus também habita em mim. No entanto, eu ainda estou longe de ser como ele é. Eu ainda tenho uma jornada. E esse é o significado de buscar o reino de Deus. Então, quando lá na minha mocidade, na minha juventude, eu entendia que o buscar o reino de Deus seria talvez eu, com a minha própria força, com a minha própria decisão pessoal, passar a praticar certas coisas e deixar de praticar outras. Hoje eu entendo diferente, que o que vem de mim não pode agradar a Deus, mas sim quando o Espírito Santo age dentro de mim e quando eu sou ensinado por Deus. Então eu começo a me aperfeiçoar e eu começo a caminhar em direção ao meu Deus. E o caminho, Jesus deixou claro lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe, meus irmãos, que Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai senão por mim, mas ele diz ninguém vem ao Pai. Então a posição relativa é a seguinte: Jesus está com o Pai e ele está me atraindo para o Pai. Ele é o caminho e ele está lá e eu tenho que chegar lá. O que significa isso? Ele está dizendo ir até ele do ponto de vista espiritual. Ele está espiritualmente falando. Paulo fala a respeito de atingirmos a perfeita varonilidade de Cristo, de termos a estatura de Cristo. Então, buscar na realidade é mais do que procurar. Quando Jesus pregou a respeito do reino, ele contou uma parábola a respeito de uma dracma perdida. Uma mulher perdeu uma dracma, uma moeda que representava todo o salário de um mês, e aquilo
terrível, porque ela não teria como pagar as suas contas e sobreviver, então ela começa a varrer a sua casa e a procurar até que ela encontra a dracma, e ela fica tão feliz, provavelmente por causa da apreensão que aquilo causou para ela, de ter perdido o salário do mês, que ela dá uma festa. Então ela está procurando algo porque é algo valioso. Então eu busco o reino de Deus porque é algo valioso, mas acontece que o Senhor Jesus conta, próximo dessa parábola uma outra, a respeito de um tesouro escondido num terreno, e uma pessoa encontra esse tesouro, e aí ela vai lá, ela vende tudo que ela tem, para poder comprar o terreno e tomar posse daquele tesouro. Então nós vemos aqui uma grande troca. Alguém que já tinha bens, que já tinha possessões, abre mão de tudo isso para poder comprar o terreno onde estava aquele tesouro. Então buscar é mais do que simplesmente procurar e reconhecer o valor de algo valioso, mas é também fazer uma grande troca. Na jornada do nosso discipulado, nós aprendemos o valor do reino de Deus e nos dispomos a fazer essa grande troca. Nessa jornada de discipulado, nós vamos fazer isso. E por isso o Senhor Jesus disse o seguinte, que se alguém quisesse ir até Ele, se alguém quisesse segui-lo, ser seu discípulo, ele teria que, dia a dia, tomar a sua cruz. Ele teria que assumir encargos. Ele teria tarefas para realizar. Ele teria oposição. E ele seria sujeito às suas próprias falhas. Então, quando se fala em tomar a sua cruz dia a dia, significa enfrentar essas coisas. Eu tenho encargos, tenho tarefas, mas eu também vou sofrer oposições e eu mesmo vou falhar muitas vezes. Mas a ordem é: siga-me. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E quando ele diz siga-me, ele está dizendo, você vai me seguir até ser como eu sou. Quando Jesus tinha ressuscitado, e teve aquela pesca maravilhosa, e aí eles estão comendo peixes, e daí Jesus interroga Pedro a respeito de se Pedro o ama. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Aí Jesus diz, então você apacenta minhas ovelhas, e por fim ele diz, então você vem e segue-me. João estava seguindo também, e Pedro não tinha ouvido ele falar com João, e aí ele pergunta, mas e quanto àquele? E Jesus diz para ele, olha Pedro, não se importa com ele, eu falei para você me seguir, segue-me, você me segue. Esse seguir a Jesus é algo individual, é uma experiência individual com Ele, em que nós vamos andar ao lado dEle, e nós vamos aprender dEle, e nós vamos espelhá-lo, de tal maneira que nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele. O nosso Senhor Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas depois ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Quem olha para a gente, quem olha para um filho de Deus, tem que enxergar o Senhor Jesus no seu procedimento, nas suas atitudes, na sua maneira de viver, na sua dependência de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar essa semelhança com o nosso Senhor Jesus. E isso vai acontecendo no dia a dia. E quando nós nos convencemos a respeito disso e procuramos segui-lo, nós começamos a enfrentar dificuldades. E a primeira dificuldade que nós enfrentamos é que existe em nós o pendor do pecado. E lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 14, Paulo diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quando Paulo escreveu isso, ele era crente, apóstolo, estava pregando o evangelho, fundando igrejas, e ele escreve que ele está vendido à escravidão do pecado. Ora, o que Paulo quer dizer com isso? Porque nós sabemos que se Cristo nos liberta, nós somos verdadeiramente livres, e Cristo já tinha liberto Paulo espiritualmente. Quando ele diz a respeito de ser vendido à escravidão do pecado, ele está dizendo a respeito desse pendor da carne. E ele continua explicando aí no versículo 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, quando eu lá na minha juventude imaginava que buscar o reino de Deus seria eu, por força própria,
ter boas atitudes diante de Deus, e ler na Bíblia o que é considerado boa atitude, e tentar eu praticar essas coisas. Na realidade, isso eram obras que jamais me garantiriam salvação ou perfeição diante de Deus. Por quê? O querer o bem pode estar em mim, não, porém, o efetuá-lo. E Paulo continua, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então essa situação aparece quando nós queremos seguir ao Senhor Jesus, e quando nós somos iluminados pela luz que é o Senhor Jesus, e o pecado, ele aparece. E olhando lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no primeiro versículo, Paulo diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. E lá no versículo 4, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo diz aqui a respeito de gemer, porque o pecado labuta contra a gente. Em outro lugar ele diz, o meu pecado sempre está diante de mim, o pecado tenazmente nos assedia. Então existe uma oposição a eu querer me tornar como o Senhor Jesus por causa do pendor do pecado. E isso provoca tristeza, desapontamento. E aí a gente entende a função do Espírito Santo que habita em nós como Consolador. Não exatamente por causa daquelas outras coisas que serão acrescentadas e que às vezes estão demorando para ser acrescentadas, e o meu desejo acaba virando sofrimento, porque eu gostaria de ter certas coisas, ou eu sinto necessidade de certas coisas, mas sim o consolo maior que nós precisamos, é porque nós temos o pendor do pecado que labuta contra nós e que não nos deixa ser exatamente como o Senhor Jesus é. E aí vem uma segunda palavra nesse versículo que é muito importante. E é buscai, pois. Esse pois significa que alguma coisa foi dita antes e eu estou concluindo coisas. Eu estou sendo levado a uma conclusão baseado naquilo que foi dito antes. E se a gente olhar lá no versículo 25, o Senhor Jesus começa dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, e vai pelo texto que nós já lemos. O que é o isso? Por isso vos digo. Isso nos remete mais para trás no texto, tem um contexto aqui. E tem três coisas importantes que estão nesse contexto, quando ele começa dizendo, por isso vos digo, para que depois ele chegue lá na frente e diz, buscai, pois, o reino de Deus, buscai, pois, a sua justiça. Esse contexto começa ali no versículo 19, e ele diz, não acumuleis tesouros para vocês aqui na terra. Lá no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ora, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Veja, Paulo diz que o pendor da carne estava no corpo dele. Com a mente ele queria servir ao Senhor, mas o corpo, na lei, tinha uma lei diferente no corpo que o levava ao pecado, a fazer o mal que agora ele detestava. E o Senhor Jesus está dizendo, os olhos são lâmpada do teu corpo. Com os olhos nós invejamos, com os olhos nós queremos coisas que não são lícitas. Com os olhos nós buscamos satisfazer os desejos do nosso corpo.
Por isso Paulo fala, quem me livrará deste corpo que me leva ao pecado? Por causa do corpo eu não consigo fazer aquilo que a minha mente deseja, a minha mente que está alinhada com o nosso Senhor agora. Então, existe um problema no corpo. E depois, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, existem coisas que nos atraem aqui, que atraem o nosso corpo e que começam a se transformar em necessidade para nós por causa do desejo. O desejo cria necessidade. E muitas vezes nós estamos perseguindo coisas que são pura vaidade para as nossas vidas. Salomão analisa isso lá no livro de Eclesiastes. Quantas coisas nós perseguimos na nossa vida e nós devotamos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço para conseguir, e Salomão diz, puxa, isso é tudo vaidade, é como correr atrás do vento. Então nós precisamos buscar sabedoria para ter discernimento a respeito dessas coisas. A nossa natureza humana corrompida fica se contrapondo à natureza do servo de Deus que existe em nós. O pendor da carne dá para a morte, o pendor do espírito dá para a vida. E ser discípulo acaba sendo abrir mão de si mesmo. Por isso o Senhor Jesus, quando disse, se alguém quer ser meu discípulo, a primeira coisa que ele diz é a si mesmo se negue. Eu citei agora há pouco a segunda parte, que é dia a dia. Tome a sua cruz, tome o seu encargo, mas a primeira coisa, para você ser capaz de tomar o seu encargo, para você ser capaz de segui-lo e de perseguir essa plena estatura, a varonilidade do Senhor Jesus, você tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa abrir mão desses desejos e das coisas que os seus olhos veem e das necessidades que você mesmo cria para você ficar perseguindo e procurando. Então eu lá na minha juventude, quando ficava olhando essas outras coisas, esperando que se eu buscasse o reino de Deus, essas outras coisas que eu desejava, que eu começava a almejar e que eu começava a imaginar pelo meu futuro, seriam acrescentadas, isso estava errado. Porque o que eu precisava mesmo era negar tudo isso e deixar que Deus dissesse o que Ele queria de mim. E o Senhor Jesus diz logo em seguida desse texto, quando Ele fala a respeito de ser o discípulo, lá em Lucas capítulo 9, 23 a 25, também está em Mateus 16, 24 a 26, e ele diz assim, porque se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, vai achá-la, vai ter vida eterna. Se eu começar a perseguir a minha vida, ele não está falando aqui de morte física, ele está falando em perder a vida mesmo. Perder o seu tempo, o tempo da sua vida perseguindo coisas que são vãs. E ele diz, se você quiser salvar esses seus projetos, salvar os seus desejos, satisfazer tudo isso, você vai perder a sua vida. No entanto, se você negar a si mesmo e abrir mão de tudo isso, você vai achar a verdadeira vida. Aí você vai experimentar essa vida da qual ele estava falando. E Paulo traduz isso lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 a 2, onde ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século que te atrai, que chama você, que vende coisas, que faz propaganda e que cria em você o desejo de ter um certo modelo de vida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem experimentar a vontade de Deus, eu acho que agradável é aquilo que o mundo está me vendendo, é aquilo que o meu coração diz que vai ser bom para mim. Mas quando eu apresentar o meu corpo como sacrifício diante de Deus, e eu negar a mim mesmo de verdade, aí eu vou descobrir o que é agradável. A vontade de Deus, ela é agradável, ela é perfeita. Então, seguir ao Senhor Jesus, indo em direção a Ele que está com Deus, é experimentar a vontade de Deus. E aí vem o consolo. João capítulo 14, versículo 26, ele fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse mesmo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. E nessa jornada, onde eu tenho o pendor da carne atrapalhando,
eu tenho que ir negando a mim mesmo, tomando o meu encargo e seguindo ao Senhor Jesus, e o Espírito vai iluminando o meu caminho. Davi escreveu que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus sendo lembrada nos momentos em que isso é necessário, e o Senhor Jesus dizendo assim, o Espírito vai lembrar você de todas as coisas que eu tenho dito. Isaías 30, 21 diz assim, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. E lá no Salmo 37, o salmo que lá na minha mocidade eu entendia que era o salmo que dizia que se eu entregasse o meu caminho ao Senhor, Ele iria satisfazer os meus desejos. É exatamente isso que esse texto quer dizer. Só que ele começa um pouquinho antes, ele diz assim, confia no Senhor e faze o bem, bem aos olhos de Deus, não aos meus olhos. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ok? Se eu me agrado do Senhor e a vontade de Deus é a minha vontade, aí aquele versículo lá, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Vai acontecer. Porque eu estou pedindo aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que Ele vai fazer? Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Portanto, descansa no Senhor e espera nele. Quer dizer, se no meu caminhar, o meu pecado está sempre diante de mim, e eu, como Paulo, digo, eu gemo dentro desse corpo, porque eu não consigo crescer como eu acho que eu deveria crescer diante de Deus. Ele fala, calma, espera nele, espera, descansa. Ele vai fazer, Ele vai construir sua vida, Ele vai fazer o sol, a tua justiça, brilhar como o sol ao meio-dia. Isso é uma promessa. Agora sim, pegando aquele texto na caixinha de promessas, dentro desse contexto, a coisa vira verdade. Não é? E a gente pode aplicar corretamente. Então Jesus diz assim, e enquanto vocês estão esperando a minha volta, enquanto vocês estão me seguindo com a orientação do Espírito Santo e o consolo dele, versículo 27 de João 14, em seguida ele diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, você vai em paz, vai tranquilo, se você pecar, eu estou lá para advogar em teu nome. Não é assim? João repete isso na primeira carta. Então, meus irmãos, nós temos aqui promessas, com condição. Quando eu falo assim, tenho que buscar o reino de Deus, tenho que buscar a sua justiça, eu encontro um texto que diz assim, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração voltado para Deus. Significa um coração que nega a si mesmo. Mateus 7, de 7 a 8, diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. E a quem bate, ser-lhe-á aberta a porta. Então, o nosso desejo tem que ser para o nosso Senhor, mas tem uma advertência. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Há um tempo da oportunidade. E lá em Hebreus ele diz assim, hoje se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, como o povo de Israel fez lá no deserto, com todos aqueles sinais, com maná, com codornizes e mais toda a experiência de ver os sinais no Egito, água saindo de pedra no deserto, e eles pereceram, perderam o tempo da oportunidade. Não podemos nos iludir com as bênçãos que recebemos nesse mundo, temos que ficar com os olhos fitos nos céus. E tem um terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar, que é o aspecto que me chamava mais atenção lá no começo da minha carreira cristã. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Que são essas todas coisas que serão acrescentadas? Quando nós lemos o texto aqui de Mateus, a gente vê que essas coisas são: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Segurança,
justiça. Quem é que não tem sede de justiça vendo a situação, por exemplo, do nosso país, né? Uma situação pontual aqui no mundo desse jeito. Se a gente vai ver notícias dos outros lados do mundo, a gente vê quanta coisa está sendo errada e a gente gostaria que as coisas fossem diferentes. Então isso gera certos desejos que acabam virando em necessidades. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Versículo 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E no 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Deus sabe, Deus provê, os gentios é que procuram. Quem são os gentios? Os gentios eram as pessoas que eram consideradas fora do escopo de Israel, mas no ponto de vista aqui do texto que Jesus está falando, ele está falando do ponto de vista espiritual, são aqueles que não têm Deus no coração, que vivem para si mesmos, que lutam por si mesmos, que buscam coisas para si mesmos, para satisfazer seus desejos e suas necessidades. Eles não têm Deus no coração, eles se preocupam com essas coisas. E se nós olharmos no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ora, ele nos ensinou a orar dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ok? Eu reconheço que o meu suprimento vem de Deus e eu devo pedir e eu devo agradecer, mas acabou por aí a minha oração. A minha oração tem que ser, olha o começo da oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é vir o teu reino? Começa por eu começar a ficar como ele, não é? Venha o teu reino sobre a minha vida. E é isso que tem que ser o foco da minha preocupação. E a Bíblia ensina que nós não devemos perturbar a Deus com pedidos desnecessários, como Jesus fala aqui nesses versículos 7 e 8. Os gentios é que ficam repetindo, e pedindo, e perturbando. Veja bem, meus irmãos, Deus providencia as outras coisas que nós necessitamos. Olha lá no meu caso, quando adolescente, chegando na juventude, esposa, vem de Deus. Provérbios 18, 22, quem acha esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Agora, isso não é casamento, é achar esposa de verdade. Esposa de verdade está escrito lá em 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Hoje nós vemos tantos divórcios, tantas coisas dando errado na nossa sociedade, tanta gente fazendo a coisa e tendo que desfazer depois, porque quem acha esposa mesmo, acha o bem. E isso é duplo sentido, né? O foco da Bíblia foca no homem, porque Adão veio primeiro, mas é a mesma coisa para a mulher. Deus providencia essas coisas, então confia, não precisa ficar preocupado. Profissão, vem de Deus, bens, vem de Deus. Olha o Salmo 37, 25, 26, que nós já falamos aqui. Fui moço, agora já sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a mendigar o seu pão. Pelo contrário, ele é compassivo, ele empresta, ele dá, tem para si, tem para os outros. Decisões corretas na vida, eu estou ansioso porque eu não sei se eu vou tomar decisões em cima de planejamentos e destino que eu quero seguir. Ora, tudo isso vem de Deus. Não está escrito lá que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem o Senhor. Agora, lá em Provérbios 20, 24, está escrito assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? É razão para eu me preocupar com o meu caminho? Deus vai dirigindo meus passos. E eu tenho tido uma experiência em cima de outra a respeito disso, principalmente recentemente. Agora, vem uma advertência contra a preguiça. Cuidado, não vou descansar, ficar dormindo até tarde, levantar, que Deus vai me dirigir, né? Provérbios 21, 25 é um dos muitos que fala a respeito da preguiça, dizendo assim, o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Deus trabalha dando oportunidades e força para a gente aproveitar, sabedoria, discernimento. E Ele ensina, então, a gente dar graças em tudo. Esse texto, meus irmãos, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, é um texto que está focalizando no indivíduo e no seu relacionamento com Deus. Nós não estamos nos referindo aqui a não interceder,
nem a não perseverar na oração, porque Deus já sabe tudo, eu não preciso orar, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que no meu relacionamento com Deus, eu não tenho que ficar insistindo pelas outras coisas que Ele vai me acrescentar. Eu tenho que orar para que eu vença este mundo, assim como Ele venceu. E eu tenho que caminhar ouvindo a voz do Espírito Santo e andando em comunhão com Ele. É sobre isso que esse texto está falando, porque a Bíblia fala sobre orar sem cessar. A Bíblia fala sobre interceder. A Bíblia fala em outras situações para as outras coisas. Portanto, concluindo, meus irmãos, gostaria de lembrar-los a respeito do Salmo 127, versículos 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se eu entregar o meu caminho ao Senhor, se eu confiar nele, essas coisas virão automaticamente, porque Ele fará sobressair a minha justiça como o sol ao meio-dia. E sol ilumina. A minha justiça tem que ser luz para o mundo, porque vós sois a luz do mundo. E o crente, ele é abastecido por Deus, ele é guardado por Deus, ele é guiado por Deus, e mesmo quando ele passa por situações complicadas e difíceis, ele sai dessa como Jó saiu. E o mundo vê e isso funciona como testemunho. E como resultado, nós vamos ver o texto que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Portanto, meus irmãos, como o salmista disse lá no versículo 8 do Salmo 4, em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que seja essa a segurança dos irmãos, que todos os irmãos tenham uma excelente semana. Amém.